Quando somos afrontados pelo nosso adversário, muitas das vezes por uma atitude impensada nossa, queremos reagir à afronta. Não é bem assim? Não é verdade? Aí a gente quer reagir à afronta do nosso adversário. Mas a palavra vai nos dizer lá em 2 Reis, no seu versículo 18, a partir do seu verso 29, a respeito do rei Ezequias. A palavra vai nos falar que o rei da Assíria, Senaqueribe, ele afronta o rei Ezequias. Só que diante da afronta, Ezequias, ele não vai responder nada. Diante da afronta do rei Senaqueribe, Ezequias vai ficar calado. Ezequias vai falar pro povo dele, ninguém vai reagir à afronta. Ninguém vai falar nada pro rei da Síria. Sabe por quê? Porque muitas das vezes na guerra, o nosso adversário, ele usa a afronta como meio de nos desequilibrar, como uma forma de nos desestruturar, como uma forma de nos tirar do eixo, tirar a nossa paz. E é bem verdade que quando ficamos desequilibrados, tomamos atitudes impensadas. E diante de uma atitude impensada, podemos acabar sendo feridos ou até mortos dentro de uma guerra. Mas a palavra vai nos dizer que Senaqueribe, ele fica em silêncio. E diante do silêncio de Senaqueribe, a palavra nos fala que Senaqueribe, ele vai orar. Ele se veste de pano de saco e ele vai se humilhar ao Deus de Israel. A palavra fala que ele se humilha. E a palavra também diz que aquele que se humilha diante de Deus, o Senhor o exalta. A palavra vai falar que Ezequias, ele se humilha. E ele vai falar assim: verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obras de mão de homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, assim saberão todos os reis da terra que só tu és Senhor Deus. Aí a palavra vai falar que Ezequias, ele se humilha, e ele se veste de pano de saco, e ele se rasga na presença do Senhor, e ele fala para Deus: Deus, Senaqueribe vem contra nós. Deus, Senaqueribe, ele está às portas. Senaqueribe, o Senhor amado, nos afronta. E aí sabe que Isaías vai falar para Ezequias? Ezequias, o Senhor ouviu a tua oração. E o Senhor vai descer com resposta diante do teu posicionamento. Olha só como é forte diante de um posicionamento, diante de um homem, de uma mulher que silencia, diante de um homem, de uma mulher que não revida a afronta, mas ele sabe o posicionamento correto para que o Senhor venha livrar ele. O posicionamento de Senaqueribe, quando ele se humilha diante de Deus, ele está falando para Deus: Deus, eu não posso, mas tu és o Senhor que pode. Tu és o Deus que não perde batalha. Senhor, eu até tenho o direito, Pai, de devolver a afronta. Senhor, pela lei dos homens, eu tenho todo o direito de devolver a afronta, de devolver a acusação. Senhor, diante da lei dos homens, eu até tenho argumento para ir contra Senaqueribe. Mas sabe qual é o posicionamento de Ezequias, Senhor? Eu não vou contra Senaqueribe com a força do meu braço. Senhor, eu posso até ter argumento, mas os meus argumentos são fracos diante da tua presença. Senhor, eu até posso ter direito de revidar a afronta, mas eu prefiro que o Senhor me justifique. Eu prefiro, ó Deus de Israel, perder o meu direito e ter a tua justificação. Sabe o que eu quero falar para ti no dia de hoje? Diante da afronta do teu adversário, silencie. Diante das acusações do teu adversário, silencie. Porque é o Senhor que te justifica. É Ele que luta a tua guerra, a tua batalha, a tua peleja. E o Senhor, diante do teu posicionamento, Ele está entrando para lutar as tuas guerras.